E é sobre esse assunto que eu vou tratar com o professor de Relações Internacionais da ESPM e da Universidade da Força Aérea, o Gunther Hutst. Professor, a gente tem visto que a população americana está bastante preocupada com esse ataque, eventualmente com o efeito colateral do que pode acontecer de ataques do Irã e também com os militares americanos que foram mortos. Nós temos 3 militares mortos e 5 em estado grave. Com certeza, aqueles 45% são quase que todos os democratas. O restante são os republicanos barra independentes, que boa parte vai seguir, aceitar o que Donald Trump fizer, disser, e uma parte ainda está indecisa. Vai depender muito do que vier a acontecer. Sem dúvida alguma, se mais soldados morrerem, isso vai ser ruim para ele. Por outro lado, se conseguir uma derrota mais flagrante da iraniana, com mais exibições de vídeos como essas, notícias de afundar a marinha iraniana e não acontecer mais nenhum revés muito grande, daqui até novembro, pode ser que o eleitor americano tenha esquecido, porque o deadline para ele é setembro, outubro, véspera da eleição de meio de mandato, e americano tem uma memória bem curta. Até lá ele consegue também, o presidente Trump, produzir mais noticiários para deixar essa parte para trás. Até porque é muito tempo, né? E a gente lembra que muitas vezes a memória do eleitor ela não é tão longa. A gente está falando de uma eleição de meio de mandato, a gente ainda está em março, começou março agora, então ainda falta bastante tempo. Professor Gunther, e os próximos passos? Essa é a grande questão. A gente teve agora a morte do Ali Khamenei, uma eleição que pode acontecer daqui a 2 dias. O senhor analisou anteriormente, aqui na CNN Brasil, que o regime deve continuar no poder e talvez o tom do regime continue o mesmo, mostrando que a morte de Ali Khamenei no final do dia não trouxe grandes modificações para o Irã, né? Essa é a tendência. Acredito que sim, mas isso não significa que o regime não seja intocável. Quase todas as grandes ditaduras que caíram não mostraram com muita antecedência a fragilidade que estava. De novo, não podemos esquecer a quantidade e a dispersão regional do país, que os protestos que ocorreram do fim e começo desse ano, fim do ano passado e começo desse. Então a gente tem uma sociedade iraniana bastante dividida. O atual presidente foi eleito como um independente barra opositor ao regime, que teve 54% dos votos. O candidato a presidente do regime, apoiado pelo Ayatollah, teve 45% dos votos. 45%. Portanto, você tem uma parte considerável ainda da população iraniana que apoia o regime, vem sofrendo abalos, muitos, principalmente, que esses protestos começaram fundamentalmente com os comerciantes, que tradicionalmente são mais conservadores e que apoiam o regime desde 79. Portanto, dependendo do andamento de como for degradada a capacidade decisória do regime, tanto do ponto de vista da Guarda Revolucionária, como dos bagis, como vocês noticiaram agora há pouco, isso pode abrir uma brecha para que o regime acabe sofrendo um colapso interno. Não acho que isso venha acontecer agora, né? Ainda mais no meio de ataques do grande Satã, como muitos iranianos chamam os Estados Unidos, e da entidade sionista que ocupa a Palestina, como eles também chamam, não, nem se referem a Israel como Israel. Mas após essa guerra terminar, o regime possa estar até mais fragilizado do que hoje. Então, vamos ter que esperar. Quanto tempo? Dificílimo dizer. Mas que essa guerra não vai terminar tão cedo, não vai. Basta ouvir de novo as falas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Professor, o William Vac, nosso âncora aqui da CNN Brasil, falava em um cansaço ideológico, mas que quando tem um ataque externo, uma ameaça, até as forças diferentes, opostas, costumam se unir nesse momento.
mas vai na linha do que o senhor falou. Depois, pode ser que essas forças estejam mais desagregadas ainda e o movimento de mudança pode ser de dentro para fora do que de fora para dentro. O senhor analisou o papel da China anteriormente, eu achei bastante interessante, porque a gente falou pouco do papel da China. O Irã acabou sendo um fornecedor de armamento para a guerra na Rússia contra a Ucrânia, inclusive numa fábrica de drones. Mas a Rússia tem muito poder e a Rússia precisa de combustível. A Rússia não, desculpa, a China. Como o senhor vê esse papel da China numa tentativa de convencer eventualmente o Irã a dar um passo atrás e até na liberação do Estreito de Hormuz? Bom, primeiro a China não vai querer perder mais um aliado, né? Perdeu aqui na América do Sul, Nicolás Maduro. Não é que seja um aliado, mas é um aliado de Moscou, Cuba, que está na iminência de talvez sofrer um colapso econômico e, portanto, um colapso político. Não é à toa que o presidente Trump também falou nos últimos dias de uma tomada amigável de Cuba, né? Expressões típicas de Trump. O Irã não é um grande fornecedor de petróleo, né, para a China. Está em torno de 4, 5% de todo o petróleo que a China importa. Hoje a Arábia Saudita é muito mais importante do que o Irã. Mas, por outro lado, o Irã depende fundamentalmente da China como seu maior cliente. Por isso mesmo que eu disse, se esse preço do barril do petróleo começar a subir mais, aí sim isso vai preocupar Pequim. Não podemos esquecer que o restabelecimento de relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita, lá no iniciozinho do governo Biden, portanto estamos falando lá em 2020, esse acordo foi firmado em Pequim. Portanto, desde lá a China vem trabalhando para tentar, não é ainda, ser um ator importante na região. Mas sem dúvida alguma é a tábua de salvação de Teherã. Pequim não vai querer perder mais um aliado, mas também, ao mesmo tempo, não quer ver a sua economia prejudicada. Somente para um entendimento geral, o maior preço do petróleo, do barril do petróleo, nos últimos anos, isso vai fazer já 18 para 19 anos, foi US$ 147,50. O barril está hoje, agora, chegando na casa dos 90 e possivelmente amanhã, segunda-feira, abra na casa dos 100, porque a incerteza é muito grande. Isso é que vai fazer com que Pequim calibre a sua postura de que não quer perder um aliado, mas também não quer ver sua economia paralisada por uma crise que não foram eles que começaram. Professor Gunther, antes da gente se despedir, eu gostaria que o senhor analisasse o cenário do Brasil. A gente teve uma fala de Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos também uma nota oficial do Palácio do Itamaraty, o Palácio do Itamaraty que foi um pouco mais enfático do que as nações europeias condenando esse ataque. Como o senhor vê essa postura do governo brasileiro? É uma postura histórica de defender uma pacificação ou o senhor vê algum tipo de afinidade do governo atual com o Irã? Bom, a afinidade do governo atual com o Irã, isso existe, isso não tem como negar, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin teve que fazer o papel de ir lá, né, na posse do presidente iraniano, então não tem como negar isso. Por outro lado, a nota do Itamaraty foi muito mais sóbria, foi uma nota bem seguindo a linha tradicional da nossa política externa, de um país sem poder excedente, que, portanto, sempre defendeu todas as soluções de controvérsias pelo meio da diplomacia e que, portanto, seguiu a tradição do Itamaraty. Eu diria que, finalmente, parece que, nesse caso, o presidente Lula está deixando o Itamaraty se pronunciar, agir em vez da assessoria especial da presidência da República. Eu conversei com o professor de Relações Internacionais da ISPM e também da Universidade da Força Aérea, o Gunther Hudzit. Professor, é sempre um prazer falar com o senhor. Muito obrigado. Espaço sempre aberto na CNN Brasil. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e bom ainda domingo para todos.